Graça e paz, igreja do Deus vivo, com grande alegria que eu recebo a cada um dos irmãos nesta tarde, aqui na casa do Senhor. Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco e a você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Uma tarde especial para todos nós, uma tarde que precisa ser lembrada, uma tarde que precisa ser anunciada. E os escritos bíblicos nos revelam que esta tarde, na pessoa de Cristo, não aconteceu no de repente, por acaso, mas era uma data que já estava na agenda do coração de Deus, para que acontecesse na vida do seu filho. Algo que já estava programado por Deus, algo que já estava ali sendo levado ao seu Filho Jesus, que ele seria o Verbo encarnado, ele seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ele seria aquele servo sofredor que acabamos de ler em Isaías 53, que seria transpassado, moído, desfigurado. Mas também esta data é o início de grandes revelações e ações de Deus para com o seu povo. Aqui nesta data, muito tempo atrás, acontece um ato de Deus, da vontade de Deus, que iria mudar a história da humanidade. E no terceiro dia, no primeiro dia da semana, tudo que aconteceu nessa tarde seria ratificada, selada, pela ressurreição de Cristo, pelo túmulo vazio, pela pedra removida. Por isso, essa tarde, irmãos, é muito importante nós olharmos para a palavra de Deus e ver o que ela fala conosco, o que reserva para nós. Então, eu convido a você que está aqui conosco, e você que está em casa, abra a palavra do Senhor mais uma vez, e mesmo assentado, mas com igual reverência, lá no Evangelho de João, estaremos lendo do versículo 16 ao versículo 30, esse pequeno trecho da palavra de Deus. João capítulo 19, a partir do verso 16 ao verso 30. Estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando assim a leitura que estaremos fazendo neste momento. Antes, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer porque estamos na tua casa nessa tarde, Deus. Queremos te agradecer, meu Pai, porque o Senhor nos alcançou com o teu olhar de graça e de misericórdia. Fomos atingidos pelo teu grande amor, Deus. E o Senhor nos movimentou, e essa data já estava registrada, Deus, na nossa agenda pelo Senhor, pela vontade do Senhor. Por mais que nós tivéssemos vontade de estar em outro lugar, Deus, a tua vontade prevaleceu sobre nós, e aqui estamos na tua casa, Deus, com os nossos corações contritos, mas cheio, Deus, de louvor e adoração, cheio de gratidão, Deus, porque reconhecemos o que o Senhor fez por nós ali na cruz. Verdadeiramente o Senhor viveu a paixão por nós. Oh Jesus, por isso, nessa tarde, ao ler a tua palavra que está aberta entre nós, fala conosco. Diz para nós algo que precisamos ouvir e mude a nossa história se isso for necessário. Por isso, abençoa este momento. Agradeço por tudo e fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Aí já tinha acabado, irmãos, todo o sofrimento de Cristo, desde a traição, como nós vimos ontem à noite, até no início desta manhã de sexta-feira. Agora ele tinha uma caminhada, um caminho a fazer até o Calvário. Então tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. Saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com eles outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno,
o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Quando nós olhamos para essa tarja, essa placa escrita sobre a cabeça do Senhor Jesus na cruz, pregada ali, mostrava para todas as pessoas que passavam ali qual foi a acusação e por que ele foi sentenciado à morte. Então a igreja tem o conhecimento de qual foi a acusação e o que foi considerado naquele tribunal, o que foi considerado que Jesus de fato era culpado. E por isso ele leva a sentença sobre a sua cabeça: Rei dos Judeus. Por isso que ele foi crucificado. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. É o que acabamos de ler no Salmo 22. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo tomou para casa. Depois, vendo que Jesus, tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebeceram de vinagre uma esponja e, fixando-a no caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Vinagre, alguns estudiosos dizem que é uma bebida barata, muito barata, comum, que os soldados romanos usavam para aliviar a sede. Neste momento, essa bebida foi oferecida ao Senhor Jesus. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Eu quero pedir à igreja e ao povo aqui presente, aquele que nos assiste, eu quero pedir a vocês 1 minuto de silêncio, porque morreu em Jerusalém, lá no Gólgota, Jesus, o Filho de Deus. Amém? Não sei se você já pensou nesse minuto de silêncio. O que você pensou? O que você imaginou? Vocês devem saber disso e devem ter acompanhado muito, né? Quando morre uma autoridade em nosso país, né, ou no mundo, é comum o povo se juntar em alguns momentos, né, em algumas festas, enfim, algum evento, e pedir ali, antes que comece aquele evento, 1 minuto de silêncio, em homenagem àquela autoridade, ou quem sabe aquela pessoa muito amada, muito destacada na sociedade, que faleceu, e ali eles pedem 1 minuto de silêncio, e todos ficam em silêncio. Eu confesso, irmãos, que ao longo da minha existência eu nunca ouvi e vi ninguém pedir 1 minuto de silêncio porque Jesus morreu. Talvez seja porque ao longo da nossa caminhada nós somos convencidos por ação do Espírito Santo que na verdade ele morreu, mas ressuscitou. Ele vive.
E talvez essa visão de estar vivo não carece de pedir homenagem para aquele que morreu, não é isso? Então, nós fizemos uma homenagem de fato, não por aquele que morreu, mas para aquele que vive. E para este que vive não nos cabe um minuto de silêncio. Não nos cabe uma pequena manifestação de reconhecimento da sua grandeza, da tua soberania, da sua realeza, da sua eternidade, da sua onipotência, onipresença, onisciência, dos seus atributos que é concernente só a Ele. Não. Não nos cabe apenas um minuto de silêncio, mas o que cabe a nós é uma vida dedicada, prostrada a este Deus, a este Jesus, que não se eximiu da tarefa incumbida a Ele, por isso que é chamada de paixão esses dias. Não é aquela paixão de sentimento, porque isso, a sábia literatura popular diz que paixão é algo que dá e passa, e Jesus não. Paixão significa os últimos acontecimentos que Jesus acolheu por nós na cruz, dos seus sofrimentos, tudo isso. Por isso que se chama paixão, algo que não pode ser esquecido, ignorado, e que Ele não ignorou por mim e por você. Não confunda a paixão de Cristo com um sentimento humano. Esse paixão já diz a população, o povo, a sabedoria popular. Paixão é um sentimento que dá e passa. Jesus, a Bíblia não traz esse tipo de paixão, é outro diferencial. Por isso que hoje nós chamamos sexta-feira da paixão, porque Cristo, Ele subiu à cruz, foi à cruz, para morrer por mim e por você. E esta cruz, nós precisamos lembrar o porquê da sua mensagem, daquilo que traz para nós todos os dias. Então, quando alguém pedir para você um minuto de silêncio, porque Jesus morreu, você fecha os olhos e fala assim: Senhor, obrigado pela tua morte, mas muito obrigado porque o Senhor ressuscitou. E agora, Deus, não apenas um minuto eu quero te oferecer, mas quero oferecer a minha vida toda, reconhecendo o teu grande amor para conosco. Irmãos, e nós estamos nesta tarde aqui na casa do Senhor, com esse tema, a mensagem da cruz. E quando nós olhamos para a história da humanidade, nós temos algumas frases, que celebram e lembram algumas pessoas, Mas nós temos também a frase do Senhor Jesus. Nós podemos lembrar, por exemplo, a frase de Duque de Caxias, lá na batalha de Itororó, muito conhecido. Ele falou assim: sigam-me os que forem brasileiros, não é isso? Júlio César, no ano 49, na batalha do Rubicão, diz: a sorte está lançada. E o nosso Dom Pedro I, em 1822, às margens do Ipiranga, diz a história, ele disse: independência ou morte. E Jesus Cristo, na guerra do Calvário, ele pronunciou tetelestai, traduzindo, está consumado. A frase do Senhor Jesus que marca a história e marca também a nossa caminhada. Ou seja, as últimas horas de Jesus, elas são carregadas de acontecimentos intensos e extremamente dolorosos. Por exemplo, tudo que Jesus sofreu nos últimos dias da sua vida, ali naquele momento dele, nós queremos incluir, por exemplo, a cusparada, a cuspida que ele recebeu, os socos, o maus tratos, as feridas que o levou até a morte, pendurado na cruz. Tudo isso foi considerado ali no Senhor Jesus, no momento pelo qual ele fala, está consumado. Mas também nós podemos voltar um pouquinho e ver que a semana do Senhor Jesus, naquele momento da entrada em Jerusalém, a sua entrada triunfal de Jerusalém, foi uma semana extremamente intensa. Ali nós vamos ver e perceber que naqueles dias nós recebemos do Senhor o sacramento, a última ceia. Nós vamos ver o ensinamento de humildade quando ele lava os pés dos seus discípulos. Nós vamos ver ele no momento do Getsêmani, na sua oração, que ele vai transpirar, suar sangue. Nós vamos ver aquele momento de um julgamento onde ele é trocado por um ladrão e claro que nós achamos isso ruim demais, mas foi assim que aconteceu. Nós vamos ver também que no momento que antecede a sua crucificação, ele é coroado com a coroa de
empenho e ainda é forçado a levar e carregar a cruz pesada em meio a açoites. Por isso que quando nós olhamos o texto de Isaías 53, nós vamos ver que ele estava desfigurado entre todos os homens. Todos aqueles que estavam presentes no momento da crucificação de Cristo, incluindo os dois que foram também crucificados, um ao lado do outro, um ao lado do Senhor Jesus, o outro à esquerda e à direita do Senhor Jesus, não tinha no seu corpo as marcas que Cristo tinha pelo seu julgamento. Aquelas marcas eram exclusivas de Cristo. Nenhum ladrão recebeu aquelas marcas, apenas Jesus. E nesse contexto, irmãos, eu quero trazer para nós dois momentos que se destacam no texto que nós lemos de João 19, 16 a 30, e que está ali intrinsecamente colocado, centrado nesta cena que podemos ter no nosso coração e na nossa mente. Eu quero trazer dois momentos. Primeiro, a própria situação da cruz, e depois eu quero considerar a questão da grande mensagem da cruz, propriamente dita e proferida pelo Senhor Jesus, que é a frase que ele diz: está consumado. Ou seja, ao mesmo tempo em que se destacam, eles estão ligados um ao outro. Quando se destaca a cruz e quando se destaca o está consumado, eles estão ligados um ao outro, estão ligados ali na cruz, porque onde foi tudo que aconteceu. O está consumado acontece sobre a cruz, e o primeiro momento é o momento também da cruz. Não temos como desassociar esses dois fatos que acontecem nesse momento com Cristo. Ali pendurado no madeiro, sobre a vista de todos, vemos Jesus. E como nós vamos ver Jesus na cruz, naquele momento? Primeiro, irmãos, segundo os estudiosos, eles são convencidos de que Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele vai dizer tetelestai, ou está consumado, às 15 horas. Por isso que nós estamos aqui às 15 horas desta tarde, ou seja, 6 horas de profunda agonia e sofrimento já pendurado na cruz. Não consideramos toda aquela noite que ele foi ali escarnecido pelos soldados romanos. E quando nós olhamos essa situação na cruz, quando olhamos o Senhor Jesus na cruz, pendurado, o sentimento que vem no nosso coração é que não há esperança para aqueles que estão na cruz. Se há um sentimento para todos os homens que foram condenados à crucifixão, é que daquele momento em diante não há mais esperança quando alguém é levado à cruz. Porque a centralidade deste momento, irmãos, é a cruz e as suas consequências. É ali na cruz que nós vamos ver que Jesus está sofrendo dores terríveis, promovida pelo sofrimento da sua crucificação. E esta dor e esse sofrimento é tão profundo que o leva à morte na cruz. A cruz tem uma linguagem própria, irmãos. Assim também como a cruz traduz, mesmo sem que seja pronunciado qualquer palavra sobre ela mesma, ela traz para nós uma mensagem profunda. Se nós olharmos o que Paulo escreve em 1 Coríntios 1,18, nós vamos perceber algo que chama a nossa atenção, quando Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E quando nós olhamos para a cruz, irmãos, algo que precisa estar no nosso coração é entender que ali temos duas mensagens específicas, centralizadas, para duas categorias de pessoas distintas da humanidade. E que à luz das Escrituras não tem como você separar, desmembrar e criar uma terceira conceitos de pessoas. A Bíblia fala de dois tipos de pessoas na humanidade. A primeira são aquelas que são loucura, para os que se perdem. Aqueles que olham para a cruz e ignoram. É aqueles que olham para a cruz e continuam zombando. É aqueles que olham para a cruz e não creem que aquele que foi pendurado e morreu sobre a cruz é o Filho de Deus. A mensagem que a cruz transmite a esses corações é loucura para eles. Eles não conseguem perceber
a mensagem que a cruz emite para eles na pessoa do Senhor Jesus. Mas aqui Paulo diz a segunda categoria da pessoa, que somos, mas para nós, que somos salvos por Deus de Deus. Ou seja, para aqueles que acreditam em Cristo Jesus como Filho de Deus, a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação. De salvação. Porque é o poder de Deus centrado em Cristo Jesus, unicamente por Cristo, sem interferência humana, para que tal gesto se consumasse na cruz e as suas consequências viessem até nós, a salvação em Cristo Jesus. Por isso a mensagem da cruz nos chama a atenção, porque ela classifica duas qualidades, duas características da humanidade: aqueles que creem e que assim são tomados por essa mensagem em Cristo e são considerados salvos, mas aqueles que olham para esta mensagem e as consideram loucuras. Quando olhamos para a cruz, podemos ver duas vigas que se cruzam, uma na horizontal e outra na vertical. E no lugar que se cruza, irmãos, naquele momento da crucificação, podemos perceber o corpo de Cristo, a pessoa de Cristo, ali. Naquele momento, das duas vigas que se cruzam, está ali sendo crucificado, está crucificado a pessoa de Cristo. E isso nos leva a entender também uma mensagem dura, mas porém verdadeira, que Jesus ali morre. Jesus ali se entregou. Que Jesus ali verdadeiramente está morto. Que Jesus que está pendurado na cruz, verdadeiramente é o Filho de Deus, porque assim nos diz o Evangelho, conforme o texto que lemos em João 19, 17 e 18, que diz: Jesus saiu carregando Ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Ele não foi substituído. Não houve um dublê na cruz. Na cruz foi pendurado o personagem central da humanidade, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ali no Calvário os soldados pregaram Jesus na cruz. Ali Jesus é crucificado e durante a crucificação vamos ouvir um som terrível. E esse som, irmãos, no momento da crucificação de Cristo, é produzido por dois objetos que talvez muitas vezes nós temos em nossas mãos, mas não percebemos que eles foram instrumentos produzindo som no momento da crucificação. Eu chamo a atenção para o martelo e chamo a atenção também para os cravos, para os pregos, instrumentos nada convencional. Alguém já tocou um instrumento prego juntamente com o martelo? Os soldados romanos tocaram. Os soldados romanos tocaram. Esse som produzido na cruz, esse fundo musical da cruz, era uma música, uma musicalidade, um som para a dor de Jesus, a dor que ele estava sentindo, para o seu sofrimento e também para a sua entrega. Pensando neste momento, irmãos, veio à nossa memória um fato muito importante que também culminou numa transição da humanidade, que lá no Velho Testamento, quando Deus chega para um servo dele, o único íntegro numa humanidade tão corrupta que é Noé, e falou para Noé: construa uma arca, porque eu vou derramar águas sobre a terra, o dilúvio virá. Eu acredito que naquele tempo Noé construía essa arca também com alguns martelos. Algum som deveria ser produzido naquela carpintaria de Noé. Quase impossível. Nós não temos dicas de como foi produzido esse instrumento e como foi realizado. Mas eu acredito que enquanto ele ia construindo aquela arca, som eram produzidos. Mas era um som que convidava a humanidade a se aproximar e adentrar a arca, porque a arca ali era sinônimo de salvação. Esse som vindo dos céus, permitido a toda a humanidade contemporânea de Noé, era um som que deveria atrair o homem à arca, à salvação. Mas os homens rejeitaram este som,
não foram atraídos por este som e nem pelas palavras que eram anunciadas que o dilúvio viria. Assim bem como em Jesus, aqueles pregos não anunciavam convite, vinde a Jesus, mas aqueles pregos, o som daqueles pregos, daquelas marteladas, anunciava que ali estava sendo crucificado, morto, um homem comum à sociedade, que não oferecia nenhum fato novo para todos que assistiam àquela cerimônia de terror da crucificação. Mas aquele som, aquelas marteladas, anunciava que as profecias estavam se cumprindo. E anunciava como um som que todos que percebiam naquele momento, que ali estava o Filho de Deus, porque a cada martelada o firmamento se anunciava. E podemos perceber naquele momento que os céus estavam atentos ao que acontecia naquele momento. A cada som projetado, o céu escureceu. A cada som projetado pelos martelos, os túmulos foram abertos. A cada som projetado do martelo, o véu foi rasgado do alto a baixo. Havia uma sinfonia sincronizada com o Calvário em relação à manifestação dos céus em favor e anunciando que aquele que estava ali sendo crucificado verdadeiramente era o Filho de Deus. E esse fundo musical, irmãos, ali na cruz, refletia a dor de Jesus, o seu sofrimento e a sua entrega. Mas eu quero trazer agora o segundo momento depois da cruz, que é o momento do estar consumado. E eu quero convidar você para que ouça essa palavra, para que ouça essa frase. Você consegue imaginar o grito que vem da cruz? Você consegue perceber aquele momento pelo qual o Senhor Jesus estava passando? Você consegue perceber o ambiente? Como nós já dissemos, o ambiente, o céu estava escuro. As outras duas vítimas estavam ao lado do Senhor Jesus. E você pode perceber como que a crucifixão era uma forma ali de levar as pessoas à morte com extremo sofrimento. Eu acredito que aquelas duas outras vítimas, assim como Jesus, sentiam as suas dores e porventura gemiam. Quem sabe havia choro? Quem sabe havia choro? Quem sabe havia silêncio? Nós não sabemos. Algumas coisas a Bíblia narra para nós. A Bíblia traz o diálogo de Jesus para com João, para com a sua mãe, para com o próprio Pai. Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia traz o que estava à sua direita, dizendo, lembra de mim quando entrares no paraíso. A Bíblia traz o diálogo que estava à sua esquerda. Ué, tu não és Deus? Saia daqui e tira a gente também. Mas a verdade é que eu posso crer, que pelas experiências que nós já tivemos, por esmagar alguns dedos, algumas unhas, alguns ferimentos em nosso corpo, é que aquele momento era um momento de gemido, de dor, de choro. E talvez um momento de profunda reflexão, porque como já falamos, na cruz era um lugar que a esperança não tinha o seu lugar. Ali, quem chegava na cruz era uma certeza, de fato a morte será presente daqui a alguns instantes, daqui a algumas horas. No caso de Jesus, do momento que ele foi pendurado no madeiro até a sua morte, se contabiliza apenas 6 horas de vida. 6 horas de vida. A morte é certa. Na cruz não há esperança. Mas em meio a este momento, a esse cenário, que nós já tentamos colocar na sua mente, no seu coração, Jesus dá um suspiro profundo, empurra os seus pés para baixo naquela cruz romana e grita, está consumado. Está consumado. É a mensagem pura da cruz. Em uma só palavra, está consumado. O que está consumado com esse grito, com essa fala do Senhor Jesus, no momento extremo da dor na cruz?
O que ele estava dizendo? Ele está dizendo que o longo plano da história da redenção do homem, naquele momento, naquele grito, naquela ação do Senhor Jesus, naquela cruz romana, ele diz, está consumado. Desde que nós compreendemos Gênesis 3,15 até aquele momento na cruz, toda essa história da redenção, naquele momento em Cristo Jesus, está consumado. A mensagem de Deus aos homens estava consumada. O seu filho estava crucificado e estava ali morto. Também podemos perceber que naquele momento em Cristo, a sua tarefa de escolher, de selecionar, de treinar os discípulos, naquele momento ali, como verbo encarnado, vivendo entre nós, a sua palavra, as suas mensagens, os seus conselhos, os seus sinais e prodígios, todos os feitos que ele realizou na face da terra, ali naquele momento estava consumado, ou seja, o seu trabalho estava perfeitamente concluído conforme a vontade de Deus em Jesus para toda a humanidade. Traduzindo, irmãos, quando o Senhor Jesus dá o seu último suspiro de vida e puxa um fôlego quase inexistente em seu pulmão e grita, tetelestai, está consumado. Ele diz assim, a mensagem da cruz foi transmitida a todos os homens. E hoje ainda continua sendo dita, pregada e anunciada em todos os homens, em todos os lugares. Ele está dizendo, o meu sangue foi derramado. O meu sangue foi aspergido. O sacrifício foi realizado. O cordeiro que tira o pecado do mundo foi ali sacrificado, foi ali crucificado na cruz e tudo acabou. Sabe o que acontece depois do tetelestai, irmãos? Sabe o que acontece depois desta última mensagem do Senhor Jesus na cruz, dizendo que está consumado? Acontece o silêncio da morte. O silêncio da morte. E no coração dos discípulos, de boa parte dos discípulos, que não estavam ali para ouvir o tetelestai, está consumado, não estavam ali ouvindo o som da crucificação de Cristo, não estavam ali percebendo a montagem da cruz, onde o Filho de Deus seria crucificado e morto. Eles estavam levando sobre si, espalhado em todos os cantos, a mensagem da dúvida. A mensagem final da cruz ainda não era uma verdade em seus corações, mas sim uma mensagem de dúvida. Uma dúvida que agora provoca em boa parte, e por que não dizer na maioria absoluta do colégio ali, dos discípulos do Senhor Jesus, o medo, o temor, a insegurança. E talvez uma grande interrogação dentro de uns olhares espantados, dando ali um conhecer do medo interior que ele estava vivendo, e talvez um com os outros, caminhando para bem longe de Cristo, se perguntando a si mesmo e ao outro, e agora, o que vai ser de nós? Apenas na cruz estava um discípulo, João. Mas mesmo para João, o silêncio da morte lhe deixou as dúvidas. Ele acata a ordem do Senhor Jesus, toma para si, cuida de sua mãe, porque os irmãos de Jesus também não estavam presentes ali na crucificação. Jesus junta a sua família, o que há de mais precioso, ao discípulo amado, e João segue também a sua caminhada de dúvida, talvez de medo, de incerteza. Após o tetelestai, após o estar consumado, chega o silêncio da morte. E o silêncio da morte traz a dúvida, traz o medo, traz a incerteza,
aos corações dos discípulos. E ao seu coração, o que o silêncio da morte de Cristo está produzindo, querida? O que o silêncio da morte de Cristo está produzindo? Eu trabalhei um bom tempo, 13 anos, na capelania do Hospital Evangélico. E antes disso, depois disso, a gente tem sempre tido momentos com pessoas que dão os seus últimos suspiros, seu último respiro. Há poucos dias eu vivi essa experiência. E eu não sei se você já presenciou isso. Eu não sei o quanto próximo você já esteve perto de uma pessoa que você mesmo atestou, olha, a vida se foi. O silêncio da morte é terrível, porque gera incerteza, insegurança, gera dúvida. Posso até dizer, e talvez até exagerar nessa tarde, o silêncio da morte traz desespero. Traz muito desespero. E muitas vezes no meu coração o silêncio da morte batia, mostrando para mim que eu não sou nada, revelando para o homem que ele é mortal, ele morre e não precisa muito para morrer. Quando eu vi aquela pessoa que a gente acompanhava ali orando e confortando, a gente tinha esperança que algum milagre ia acontecer, alguma coisa viria e a vida iria vencer. Mas quando a gente via que a morte naquele primeiro momento venceu, nós olhávamos para dentro de nós mesmos e víamos assim: Jesus, tenha misericórdia. Nós somos muito fracos. Então nós não precisamos, assim como Jesus, de algo tão terrível, tão penoso, tão sem esperança, que quem subia na cruz para ser crucificado não tinha mais esperança de vida, e a morte era certa. Nós não precisamos de uma cruz de forma literal para dizer que a morte é certa entre nós. Nós precisamos somente acordar de manhã, abrir os olhos e perceber que estamos respirando. E o segundo pensamento, do primeiro momento depois de respirar, irmãos, tomara que seja, nós somos fracos. A morte, ela está a caminho. Assim como foi em Jesus. O silêncio da morte é uma mensagem que precisa estar no nosso coração em todo momento, para que possamos viver no alvoroço e no agitar da vida a proximidade com Deus em todo o tempo da nossa existência. Mas a mensagem da cruz continua para a nossa geração e ecoa em nosso coração de geração em geração. Porque morrer foi uma grande vitória para Jesus. Quando nós voltamos à palavra de Deus, e agora em Hebreus 12, 14, nós vamos ver que para que pela morte ele pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, ou seja, o diabo. Aquela profecia de Gênesis 3,15 acontece progressivamente na cruz. Primeiro tem que acontecer a morte, e lá no terceiro dia, a derrota do diabo. Como diz o pastor Hernandes, a morte da morte, no terceiro dia, seria vivenciada. Aquele silêncio da morte seria quebrado na ressurreição de Cristo. Mas esse é assunto para domingo de manhã, não é para agora. Mas o que eu trago neste momento é que a morte de Cristo trouxe de fato a batalha ali do Gólgota, onde Cristo, no seu último suspiro, diz: está consumado. Ele diz também: o diabo está derrotado. E por intermédio dessa trágica morte, Deus estava reconciliando o homem e o reino dos céus. O homem e o reino dos céus ficava agora aberto para toda alma, para toda a vida que assim se dispuser em crer no nome do Senhor Jesus. Quando eu olho para a cruz, irmãos,
eu tento fazer uma leitura da cruz. E a cruz é um símbolo tão forte do cristianismo, né? Haja visto que boa parte das igrejas cristãs a tem na sua fachada. Há pessoas que carregam um crucifixo no peito. Há uma denominação que até faz o sinal da cruz, reconhecendo que a cruz é um símbolo forte. Há pessoas que chegam até a tatuar na pele a cruz. Mas qual é a leitura da cruz para nós, irmãos? Quando eu olho para a cruz, eu vejo o madeiro verticalizado, que aponta para o alto. Isso me leva a imaginar que aquele que veio do céu está aqui, e para o céu voltará. Da mesma forma, quando eu olho para a cruz e vejo ela verticalizada ao chão, eu digo que aquele que veio do céu foi ao inferno e venceu o inferno, venceu a morte e ressuscitou e voltou aos céus. E quando eu olho para o vertical, eu vejo ela, e a leitura que eu faço dela neste momento é que ali ela tem como se fosse um limite ao mundo e ao pecado e a Satanás. É como se Jesus estivesse dizendo: daqui você não passa, daqui você não consegue ultrapassar, porque eu sou Jesus. E tenho a chave do céu, tenho a chave do inferno, tenho a chave da morte. Eu tenho todo o poder nas minhas mãos. É aquele que sinaliza e limita o inferno e o diabo. Estou aqui. Mas me dá outra mensagem também. Da mesma forma que ele é poderoso para limitar a ação demoníaca deste mundo, a cruz me revela, da sua forma ali agora horizontal, que ele está aqui para abraçar, trazer ao seu colo a proteção a todos que creem. A cruz, em todo momento, produz essa mensagem no coração, porque quando o vertical e o horizontal se encontram, ali estava a pessoa de Cristo. Estava a pessoa de Cristo, revelando a nós tudo aquilo que a palavra de Deus fala dele e nos ensina a caminhar. Irmãos da Igreja do Deus Vivo, estamos vivendo tempos difíceis, tempos duríssimos, pouca fé. Esses dias eu tenho pensado que a porta fechou, diante da dureza do coração das pessoas lá fora, quando se fala de Jesus. Tem hora que eu, nas minhas orações, falo: Jesus, abre a porta de novo, para que possamos ir ao mundo e trazer as vidas a Ti, porque as vidas estão duras sem a Tua palavra, não estão querendo receber o convite da salvação. Nos ajude a resgatar. Também quando eu olho para o meio do povo de Deus, eu vejo a mesma frieza. Parece que a mensagem da cruz não fala mais ao nosso coração, não mais nos convence que nós somos e fomos atingidos por ela. E uma vez atingidos por ela, nós somos aqueles que anunciam e testificam dessas verdades em todo o tempo, e vivemos pela esta verdade. E esta paixão pela cruz e por Jesus e pelo Evangelho tem sido de fato percebido, e nos nossos dias tem se esfriado sobremaneira. Não temos mais vencidos alguma dificuldade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem sido o último índice da nossa pauta de cada dia, de cada ano, de cada situação. A igreja vive um momento, irmãos, de uma frieza espiritual tamanha, que nós não conseguimos mais dizer ao mundo quem nós somos em Cristo Jesus. E o que cabe ao mundo então?
Se nós que fomos atingidos pela palavra da cruz e fomos salvos e transformados pela mensagem da cruz, através de Cristo Jesus, pelo evangelho da cruz, e não falamos, e não temos o nosso coração aquecido, a própria cruz por si só, silenciosamente, sem pronunciar nenhum som, não podemos ouvir dela sequer uma voz. O fato dela ainda se apresentar de forma visível é que muitas vezes prega para nós. Porque nós que deveríamos abrir a nossa boca, nos mantemos nos dias de hoje calados. Enquanto Cristo, na cruz, disse: está consumado. Não haverá outra crucificação. Não haverá a vinda de Cristo como segunda possibilidade de salvação. Quando ele fala está consumado, ele está dizendo: o próximo passo da cruz é o juiz, o justo juiz, que virá até nós e julgará todos nós. Por isso que nesse dia, irmãos, que separamos de bom grado o nosso coração, para relembrarmos deste momento do Senhor Jesus na cruz, que possamos refletir sobre isso. Igreja, nós cremos que Jesus ressuscitou. Isso por si só deveria fomentar o nosso coração para sairmos daqui dessa tarde desafiados a falar desse Cristo e não ficar eternamente confinados no silêncio da morte. Sabe por quê? Porque domingo que vem, se Deus quiser, aquele que viver verá, estaremos falando da ressurreição de Cristo. E tomara a Deus que a partir de hoje, domingo, haja um grande som no arraial do povo de Deus, um grande júbilo, reconhecendo este milagre da ressurreição, e que nós agora não vivemos mais presos no silêncio da morte, fugindo e sermos intimidados por um ou por outro, mas agora em Cristo nós somos mais que vencedores, e quando nós fomos atingidos por esta loucura da cruz, que é a salvação em Cristo Jesus, nós estaremos agora anunciando essas palavras a todos que estão à nossa volta. Amém? Que Deus nos abençoe, e que durante desse dia agora que você vai sair para casa, vai retornar para casa, fique até domingo refletindo sobre isso, irmãos. Por isso que, com exceção dos dias da pandemia, nós sempre voltamos à casa do Senhor nessa semana, para refletir sobre isso. Se fôssemos nós que estivéssemos naquele tempo ali com Jesus, o que nós estaríamos fazendo no sábado? O que nós estaríamos fazendo no domingo? Reflita isso com a sua família e desafia você a voltar domingo aqui, nas congregações, nas nossas igrejas, pela manhã e à noite, para ouvir a palavra de Deus. Amém?